Você conhece toda a força, todas as habilidades do Kishibe, considerado o caçador número 1 em Chainsaw Man? Se você não sabe, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo de Chainsaw Man, porque aqui você sempre vai receber conteúdo de qualidade bem interessante. E para o Kishibe ser considerado o caçador mais poderoso, ele tem habilidades que pode rivalizar até com a criatura mais forte. Muita gente ficou curiosa em saber qual era o nível de força do caçador mais forte em Chainsaw Man até agora, já que ele supervisiona toda a divisão especial, que é onde estão os caçadores mais fortes da segurança pública. E por causa disso tem muitas pessoas que ficam perguntando qual é o nível de força do Kishibe comparado aos outros personagens. O Mestre Kishibe é mais conhecido como o caçador mais forte da divisão especial de Tóquio, e de acordo com a Makima, ele é considerado o mais forte porque ele mostra que tem uma alta habilidade de combate junto com as habilidades sobre-humanas. Isso porque o Kishibe tem 3 contratos com criaturas, então ele usa esses contratos junto com as habilidades físicas que ele tem. Só que o Kishibe não é só considerado perigoso por causa disso, ele é perigoso por ter alguns parafusos soltos, porque isso torna ele uma ameaça para toda criatura que ele enfrenta, já que ele é meio louco, então ele não sente medo quando enfrenta as criaturas. E isso é importante porque as criaturas ficam mais fortes se alimentando do medo das pessoas. E no caso do Kishibe e também do Denji, isso não acontece porque os dois não tá nem aí. E mesmo que muita gente não sabe quem é o Kishibe, a primeira certeza é que ele é o caçador mais forte em Chainsaw Man atualmente. Isso porque ele tem várias habilidades que ninguém tem, e o que torna o Kishibe o caçador número 1, junto com as habilidades, são os 3 contratos que ele tem. Mestre Kishibe em Chainsaw Man. No mundo de Chainsaw Man tem vários personagens com muita importância, já que eles são caçadores muito fortes que derrotam criaturas ao lado do Denji. E mesmo que a história principal fique ao redor de jovens caçadores em desenvolvimento, a história também tem uma parte que destaca o Kishibe como caçador veterano na profissão. E a primeira vez que o Kishibe aparece mesmo é no capítulo 19 do mangá de Chainsaw Man e no episódio 5 do anime. E quando o Kishibe aparece, ele tem um estilo de caçador mesmo. Ele usa um terno preto padrão com o estilo dos caçadores de criatura. E ele usa combinado com o sobretudo. O cara fica muito estiloso. Além do cabelo, que a parte de baixo é meio castanho e em cima é loiro. Mas isso no anime, porque no mangá a parte de baixo do cabelo dele é preto e em cima é todo grisalho, todo branco. E outra coisa é que o Kishibe sempre carrega com ele um frasco de prata, que dentro dele costuma ter uma bebida. E isso é a maioria das coisas que a gente sabe sobre o Kishibe. Ninguém sabe muito sobre o passado do caçador número 1, mas uma das coisas que a gente sabe é que ele sempre foi forte, até quando era criança, já que ele mesmo afirma que ele sempre quebrava os brinquedos dele quando era criança. Apesar disso, o Kishibe é o tipo de cara com a personalidade calma, sem expressão, sem emoção e totalmente focado. Ele não tem vergonha de admitir que ele é um cara insano, tanto mentalmente e fisicamente. O cara é muito insano, isso por causa de todos os anos trabalhando como caçador. Só que aí tem o outro lado da personalidade do Kishibe. Ele de vez em quando mostra afeto, um carinho especial por algumas pessoas, como o Denji e a Power, e os animais como o miauzinho da Power, ou em alguma situação especial para ele, por exemplo, a morte de alguém importante. Mas toda essa personalidade não tira o mérito dele ser o caçador número 1 da segurança pública. E uma curiosidade é que no início o Kishibe era da divisão 1, só que depois do acontecimento de vários caçadores foram mortos em um ataque planejado, o mesmo ataque que matou a Makima, ele se tornou o capitão da divisão 4 porque não sobrou ninguém da divisão 1 além dele. Todos os poderes e habilidades do Kishibe. No início ninguém dava muita coisa pro Kishibe, no máximo ele era um membro de uma divisão com habilidades comuns, só que depois foi revelado que ele é muito forte. Ele é muito talentoso no combate corpo a corpo e também habilidoso com várias armas e até técnicas com as mãos para imobilizar os adversários. Só que nem só de habilidade vivem os caçadores. O Kishibe, por exemplo, tem contrato com 3 criaturas, pelo menos os conhecidos, são 3 criaturas diferentes. A criatura da garra, a criatura da faca e a criatura da agulha. Só que tendo vários contratos com várias criaturas é muito perigoso.
até pro Kishibe ser perigoso. Os contratos com as criaturas sempre tem que ter alguma coisa em troca, sempre tem um preço ou sacrifício. E esse preço ou sacrifício que o Kishibe pagou ou ainda vai pagar é desconhecido. Só que esses contratos também dão várias habilidades e poderes sobre-humana. Força aprimorada. O Kishibe mostrou que é muito forte para um humano, isso por causa de duas coisas. A primeira é que ele desde criança já é muito forte, e a segunda é por causa dos contratos que ele fez. Isso foi mostrado quando ele pega o Denji e a Power, que estava em pé, e levanta eles com um braço cada um, além de derrotar o Denji e a Power com muita facilidade. Velocidade aprimorada. O Kishibe também tem uma velocidade acima de qualquer outro caçador. Em uma situação de combate mesmo, de luta, ele consegue desviar dos ataques com muita facilidade, além de conseguir acertar ataques consecutivos nos adversários, antes até do oponente tentar dar algum ataque nele. Isso aconteceu na luta com o Denji e a Power também. Os dois não conseguiram acertar um golpe no Kishibe do tamanho da velocidade dele. Reflexo aprimorado. O Kishibe pode ser velho, só que ele tem muito reflexo sobre-humano. Ele é capaz de desviar de vários ataques rápidos e inesperados, como foi com a Power, que jogou uma lança muito rápida nele através da porta, que o Kishibe nem estava vendo nada. Só que o Kishibe estava no outro lado da porta e mesmo assim ele conseguiu desviar. Além de conseguir desviar de ataques de várias direções, como a armadilha que o Denji e a Power fizeram, mas ele conseguiu escapar de todas. Resistência aprimorada. A prova que o Kishibe tem uma resistência absurda é quando ele é jogado de uma janela de um prédio com muita força. Era uma queda tão alta que o impacto foi tão insano que esmagou o teto do carro. E tipo, o Kishibe ainda tentou frear usando a faca contra o prédio para tentar parar. E mesmo assim destruiu o carro, e isso tudo no mangá. Qual a força do Kishibe? O Kishibe é considerado o melhor caçador de criaturas que a segurança pública já teve, e atualmente ele é o capitão da divisão especial, que tem a criatura anjo como a mais forte, e segundo a própria Makima, o Kishibe está bem acima dessa criatura em termos de força. E isso significa que o próprio Kishibe, se quisesse, podia derrotar com muita facilidade todos os caçadores mais poderosos de Chainsaw, e também todas as criaturas que o Denji já enfrentou até agora no anime, e isso é sem brincadeira. Como o Kishibe já mostrou, ele é um especialista em artes marciais e sabe como ninguém usar várias armas diferentes, além de todas as habilidades sobre-humanas de velocidade, resistência e reflexo. E se for considerar tudo isso, o Kishibe com certeza é o caçador mais difícil de enfrentar em Chainsaw Man. Porque mesmo que pareça que o Kishibe seja um cara educado e calmo, quando ele enfrenta alguém, toda a experiência dele entra em jogo. E isso reflete os anos de brutalidade caçando criaturas. E quando eu falo que o Kishibe é habilidoso e muito forte, é por causa de todos os anos de experiência que ele tem no currículo, além de vários contratos com criaturas. Mas tem um diferencial do Kishibe com os outros caçadores, e esse é um detalhe que torna o Kishibe o caçador mais perigoso. É o caráter de não se importar com nada e ninguém, e a mentalidade insana que ele tem, sem piedade com as criaturas. E essa mentalidade do Kishibe é explicada porque ele tem ela. Quando ele fala com a Himeno, ele diz que a chave para ser um caçador forte e bem sucedido é ter alguns parafusos soltos. Isso tudo o Kishibe estava falando porque a Himeno tinha perdido outro ex-parceiro. E o Kishibe fala isso porque parecia que todos os parceiros anteriores da Himeno morreram porque eles eram muito certinhos. E o Kishibe explica que as criaturas também ficam com medo de pessoas que elas não conseguem entender. E é por isso que o Kishibe é mentalmente insano, porque o estado insano que ele tem é o que torna ele uma ameaça para as criaturas. E mesmo com vários personagens fortes em Chainsaw Man, o Kishibe sem dúvida é o mais forte e habilidoso. Mas a verdadeira força do Kishibe é de toda a experiência dele, porque mesmo tendo várias habilidades, isso não serve pra nada se ele não usar. E ia ser muito difícil derrotar o Kishibe se considerar todas as situações e experiência complicada que ele já passou e aprendeu como sair. Mesmo com pouco tempo de tela, tanto no anime como no mangá de Chainsaw Man, o Kishibe é muito importante tanto para os personagens principais quanto para o futuro da humanidade. O Kishibe sem dúvida nenhuma é um caçador lendário no universo de Chainsaw Man.
Galera, se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal para ajudar o canal Otaku Você, que tá chegando a 1000 inscritos, e você que quer fazer parte dessa comunidade, pessoas que gostam de animes, então você tem que estar inscrito, porque aqui tem vídeo de Chainsaw Man, Bleach e outros animes. Eu quero agradecer a todos meus inscritos, meus brabos, demais pela moral. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera, valeu, fui!